Bacana fazer essa pergunta justamente para vocês dois, né, no sentido porque, se eu não me engano, antigamente, né, a gente pensava na luta livre, o pessoal falava essa grosseria, era queda, ou uma americana, ou uma chave de membros inferiores, e hoje em dia a gente sabe que, hoje em dia não, há muito tempo já, a escola é totalmente diferente. Ainda existe espaço para esse tipo de escola, ou toda academia que a gente vai ver hoje em dia da luta livre, existe também aquele refinamento técnico muito mais amplo? E outra coisa, muita gente confunde essa técnica só do jiu-jitsu, é só da luta livre. Para vocês, que historicamente, até como grandes artistas marciais, beberam das duas fontes, chegaram a treinar as duas modalidades também, apesar de serem mestres de luta livre. Qual a modalidade para vocês que tem a quantidade maior de finalizações, de segredos, por exemplo? Muita gente reputa que é o jiu-jitsu. Para vocês que sabem muito bem, é o contrário. Como é que seria isso? Não querendo comparar, mas para o pessoal entender melhor como que é a luta livre na verdade. Eu acho que esse estigma que a gente tem que a luta livre tem de ter sido sempre grosseria, tem um fundo de verdade, tá? Porque não são todos as linhagens da luta livre que realmente eh, se desenvolveram muito tecnicamente. E a gente via isso, inclusive, em campeonatos de estaduais e brasileiros de luta livre. Tinha uma galera que era realmente era queda e kimura, queda e chave de pé, queda e kimura, e só sabia fazer isso mesmo. Gente para fazer uma guarda era dificílimo. Então, assim, durante muito tempo, e talvez porque a luta livre durante muito tempo tenha sido uma arte marcial voltada para o combate, era voltada, os treinamentos eram feitos para os desafios contra o jiu-jitsu, contra o boxe tailandês, contra quem quer que fosse. Então era uma arte de combate, não tinha a parte comercial que o jiu-jitsu tinha. Então a luta livre ela era uma arte de combate e aí seria mais ou menos, vamos lá, o que seria uma luta livre para MMA nos dias de hoje, se a gente desconsiderar o tanto que o MMA já evoluiu tecnicamente. Então tem sim, um pouco de razão, tá. Agora tem também a parte de que muito dessa estigma que luta livre é grosseria, vem da galera do jiu-jitsu, né, na tentativa de denegrir a luta livre, que sempre aconteceu isso, né. Durante muitos anos, até para como eles não gostavam muito de chave de pé, falava que o chave de pé era grosseria. Até pouco tempo atrás, se você fosse treinar com alguém do jiu-jitsu e pegasse uma chave de pé, dependendo da escola que o cara viesse, o cara se sentia ofendido, sentia que aquilo era apelação. E, no entanto, você percebe que hoje está tendo um grande interesse pela luta livre por parte da comunidade do jiu-jitsu, porque por eles terem se fechado tanto tempo a essas chaves que na luta livre a gente aprende desde faixa branca, e eles impedem até umas até os dias de hoje na faixa preta, os americanos estão vindo com tudo aí, estão arrepiando a galera. Então eles perceberam a necessidade de desenvolver esse lado também, e eu acho que agora a gente está no melhor momento no que diz respeito a a que a luta livre tenha o respeito que ela merece. Eu acho que a gente a gente tem hoje atletas no UFC, como o Carlston Harris, como os meus alunos aqui, temos só da minha equipe temos 4 no UFC, temos mais o Carlston Harris, temos os meninos lá de Brasília, o Vicente Luque, que agora não está mais em Brasília, mas é da luta livre também. Tem a galera, pô, tem o Mica Galvão, que o pessoal gosta de dizer que não é, mas é da luta livre também. Né? Não estou dizendo que ele é exclusivamente da luta livre, mas ele é da luta livre também, está no DNA dele também. Né? Então a gente tem pessoal despontando e eu acho que a luta livre nunca. Eu estou dizendo isso para muita gente. Eu acho que o ano que vem, 2025, vai ser o ano da luta livre no mundo. Vai ser o ano que o pessoal vai falar, cara, tá, chega, não dá mais para negar que é uma modalidade interessante, que complementa, inclusive, o jiu-jitsu, principalmente para o jogo que eles chamam de no-gi hoje. A luta livre ela é complementar ao jogo do jiu-jitsu hoje, para a galera que quer competir em alto nível. E eu já estou vendo um movimento de muito cara casca grossa do jiu-jitsu me mandando mensagem, falando: pô, Brigadeiro, posso ir treinar com você? Pô, podemos fazer um intercâmbio? Pô, lógico, cara. Então eu estou vendo já que eu vejo que pela primeira vez isso está acontecendo sem rancor e sem mágoa, porque eu acho que essa geração de mais jovem que está vindo agora, talvez seja a primeira geração de competidores que não pegou nada de resquício daquela rivalidade passada. Então, o pessoal virgem de coração em relação a essa rusga que sempre teve. E eu vejo esse pessoal muito interessado na luta livre. E eu vejo também por conta do nosso trabalho, do mestre Daniel de Dani, mestre Cromado, mestre Eugênio, o meu, de todo mundo que representa a luta livre, a gente, durante os tempos ali de temporal, que todo mundo abandonou e a gente se manteve firme,
a gente conseguiu marcar a importância da luta livre dentro do contexto de artes marciais. E agora até o pessoal da antiga do jiu-jitsu mesmo tira o chapéu pra gente e vê que, porra, não, os caras merecem o espaço deles. Então eu acho que a gente está no melhor momento. Eu estou fazendo 30 anos de luta livre e eu vejo que estamos num momento muito promissor e acho que ano que vem começa um momento de inversão, do pessoal começar a buscar a luta livre em tudo que é lugar. E aí, aqueles que ficaram firmes com a bandeira vão ser recompensados. Eu Quer concordo, complementamento? sim, eu concordo plenamente com o Brigadeiro. Eu sabia que esse dia iria chegar. Eu sabia. Por quê? Eu estava numa visão da Europa totalmente livre da visão tupiniquim. Então, o pessoal da luta livre tinha uma visão muito opaca da qualidade que eles tinham, tá? Muito opaca. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu vim aqui em 98, 99, foi a época que eu conheci o Brigadeiro, se não me engano, foi nessa época, não foi, Briga? Lá na Esporte Física. Acho que foi em 98, Acho que mestre, 90, isso. isso. Então, Um pouquinho e antes, aí eu eu acho. cheguei aqui, tinha o cromado ali e o pequeno lá onde está o Milton Vieira, na escada da Espanha. E eles falaram: pô, mestre, o senhor montou a federação lá na Alemanha, você não quer organizar a luta livre aqui, não? Eu falei: mas por que não está organizado? Não, está cada um no seu canto e não sei o que lá. E aí eu olhei aquilo ali, eu pensei assim, cara, esses moleques têm um potencial muito grande, né? Tanto o cromado quanto o pequeno. Cara, eu vou fazer o seguinte, né? Eu pensei muito naquele momento, não queria trazer os grandes, porque é o seguinte, eles estavam desenvolvendo de uma maneira paralela e fora daquele sistema feudal dos antigos. Isso é muito bom, mas só que eles estão desnorteados, eles não sabem o potencial que eles têm. Aí eu tive uma ideia muito grande, eu conversei com o Libório. A BTT era é, é, era um grupo que estava nascendo independente, ele já estava com uma visão já mais ampla, entendeu? Porque até aquele momento os grupos de jiu-jitsu era só jiu-jitsu, só jiu-jitsu. Não, eles já estavam abrindo coisa para o Muay Thai, então eu dei a ideia de levar o pequeno e o cromado para a BTT. Eu sabia do potencial deles, tanto é que eles foram lá, o pessoal ficou surpreso com a técnica deles. Então, não preciso nem dizer que você entrevistou o Libório aqui, o que o Libório falou do pequeno, tá? Eu sabia do potencial dele, eu levei ele para lá justamente para eles aprenderem a se organizar como um grupo grande. Então, quando eles estão separados daqueles pais feudais que pensam só neles, e eles vão para um grupo totalmente diferente, que eu sabia que ia tratar eles bem, eles iam ter uma visão totalmente ampliada de como se organizassem. Tanto é que, quando eles saíram da BTT depois, o cromado e o pequeno se organizaram de uma maneira muito, muito vertical, sabe? Eles falaram, cara, a gente pode viver por conta própria. Primeiro, que eles ganharam confiança nas técnicas, porque eles chegaram naquela época, com a BTT, tinham os melhores do mundo, no chão, ali treinando. Eram os melhores do mundo na BTT. Eu inseri eles dentro desse contexto. Eu sabia que eles iam ficar muito bem inseridos naquele contexto, tanto é que eles ficaram muito bem inseridos naquele contexto. Todo mundo elogia o Cromato, todo mundo elogia o Pequeno até hoje por causa disso. Então, essa era a minha ideia. E para mim deu certo, porque a partir daquele momento o Cromato teve uma visão muito ampla, entendeu? E aí começou a crescer a RFT, e o pequeno também. O pequeno começou a desenvolver, porque eles agora aprenderam a viver por conta própria. Esse era o que eu pensei naquele momento, entendeu? E voltando à questão que você fez a pergunta inicial, se a luta livre tem mais técnicas que o jiu-jitsu, na verdade, eles são irmãos siameses que traçaram caminhos paralelos. Só que um bebe da fonte do outro. Qual foi a vantagem da luta livre? Que a luta livre bebeu muita coisa da fonte do jiu-jitsu e adaptaram para o jogo de chão sem kimono. Eles, com aquele orgulho de que a luta livre tem só é grossura, não queriam absorver as técnicas da luta livre que a gente estava inovando.
porque a luta livre foi passando por inovações ao longo do tempo, tá? O Eugênio, como é um cara menor deles todos, ele conseguiu desenvolver técnicas que ele passou para a gente e a gente passou adiante, né? Tu pega aquela luta do Eugênio com o Royler, um cara exímio no chão, ele não conseguiu nada no chão com o Eugênio. Tu pega o Renzo, que é um cara exímio no chão, ele não conseguiu nada com o Eugênio. Então, você vê que a nossa linhagem ela desenvolveu com técnicas muito amplas. Atualmente, a gente pode ver isso na Luta Livre TV do Brigadeiro, né? Porque o Brigadeiro tem todo o nosso DNA, ele tem todo o nosso jeito de colocar as técnicas na luta sem kimono, na luta de corpo limpo. É você entrar lá na Luta Livre TV, você vai entender isso com muita facilidade. Porque são técnicas que elas não vêm de outro tipo de modalidade. Você pode pegar as técnicas do Brigadeiro, entendeu? Eu conheço a grande maioria delas, né? Você não vê em nenhum outro tipo de modalidade de chão. Você não vê no samba, você não vê no judô, você não vê não vê no jiu-jitsu sem kimono. Então, a gente tem as nossas modalidades pontuais e técnicas que agora o mundo está começando a conhecer. Entendeu? Tu pega o Gordon Ryan, né? Que ele tem aquela técnica da luta livre de amassar, principalmente amassar aqui no peito, que ele faz isso muito bem. A gente desenvolveu essa técnica com o pequeno, chamava o pequeno de anãozinho de chumbo, o Brigadeiro sabe disso. Agora, assim, como esse cara é tão pesado assim, é porque ele sabe jogar o peso. O Gordon Ryan, ele sabe jogar o peso. O pequeno, ele tinha uma direção diferente. Ele era muito mais velho que os outros. Ele jogava o peito no peito, cabeça, para o cara virar de quatro. Quando o cara virava de quatro, ele engaixava a guilhotina. O Gordon Ryan tem um outro tipo de jogo. Como ele é um cara muito mais pesado, ele vai amassando a pessoa até a pessoa dar uma posição para ele, porque ela está num sufoco. Tá? Eu ensino isso para os meus alunos, né? Atualmente estou dando aula ali no pessoal do Carino, e eles falam: caramba, isso aí é muito bom, a gente consegue descansar e cansar o adversário. Isso é um princípio básico da nossa técnica, porque a gente não tem aonde segurar. Então a gente usa o nosso corpo, né? A gente faz o nosso adversário carregar o peso do nosso corpo para ele cansar e justamente para ele dar algum mole para a gente então finalizar, porque a nossa cultura da luta livre, graças a Deus, a falta de evento, isso foi legal para a luta livre, porque a luta livre não ficou viciando em coisa de pontuação, entendeu? Então, o nosso jogo é para finalizar, é jogo de caça, entendeu? O lutador de luta livre, ele caça o adversário até comer ele, né? Tu pega, a gente tem os lutadores de luta livre no MMA, são raros, mas são os mais finalizadores. Tu pega o Luciano Azevedo, de 10 lutas que ele fez, 8 ele finalizou. Você só vê isso muito nos lutadores de luta livre. Quando o Brigadeiro, lá em Liverpool, ele treinou aquela galera, eles foram os mais finalizadores do UFC. Só para você ter ideia, porque essa é a nossa cultura, tá? A nossa cultura de caçar. O jiu-jitsu tinha essa cultura nos anos 70. Perderam justamente por causa dos campeonatos. Muita pontuação, muito não vale isso, muito não vale aquilo. E eles perderam essa essência também de caçadores que ele tinha, principalmente o pessoal do caça, que eram finalizadores contumazes. É isso.